A juiz esclarece. Vamos continuar no tema do divórcio e abordar a questão das modalidades de divórcio, a questão do patrocínio judiciário e dos passos preliminares ao processo de divórcio. Já vimos que existem duas modalidades essenciais, que é a modalidade de divórcio com o consentimento do outro cônjuge e a modalidade de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge. Esta última modalidade, portanto, sem o consentimento do outro cônjuge, que é o que chamavam de divórcio litigioso, tem de ser tramitada no tribunal. A outra é na conservatória do registro civil. Enquanto que no tribunal é necessária a constituição de advogado, já no registro civil não é necessário, porque nesse âmbito é um processo de jurisdição voluntária em que apenas na fase de recurso é necessária a constituição de advogado. No tribunal, se as partes optarem pela modalidade de divórcio litigioso, portanto divórcio sem consentimento do outro cônjuge, tem de ser necessariamente um advogado a propor a ação em representação da parte. Já se na conservatória o processo iniciar como divórcio com o consentimento de ambos e houver uma questão sobre a qual não seja possível o acordo, o processo irá transitar para o tribunal para a decisão dessa questão. E nesse âmbito aí não será necessário advogado porque continua a ter a natureza de processo de jurisdição voluntária. Portanto, relativamente às modalidades de divórcio e à constituição de mandatário, de advogado, portanto a intervenção de advogado, já disse o essencial. Queria agora focar a questão relacionada com a culpa pelo divórcio. Portanto, já não interessa saber quem é o culpado pelo divórcio. Adotou-se uma concepção do divórcio como verificação da ruptura definitiva da vida em comum. Portanto, antes o divórcio era considerado quase como uma sanção. Portanto, havia três modalidades de divórcio, que eram três modelos que podiam ser adotados, que era o divórcio sanção, o divórcio remédio ou o divórcio como mera constatação da ruptura da vida em comum, portanto, ruptura definitiva. E o legislador, fruto da evolução da sociedade, adotou este último modelo. Neste momento, perante a legislação que temos em vigor, basta ao juiz verificar, num processo de divórcio em que não haja consentimento do outro cônjuge para o divórcio, portanto, verificar se existe algum dos fundamentos que iremos analisar noutra sessão que permitem concluir que já não há possibilidade de vida em comum, portanto, que já o casamento já atingiu um grau de satisfação zero para qualquer um dos cônjuges, portanto, basta que seja um dos cônjuges a não ter qualquer satisfação na manutenção da vida conjugal para que o divórcio possa ser decretado. Abandonou-se assim esse conceito antigo em que era necessário averiguar se um dos cônjuges tinha contribuído ou não com o seu comportamento ao longo do matrimónio para a dissolução da vida matrimonial. Já não é necessário fazer essa averiguação, já não é necessário sujeitar as partes a esse desgaste emocional, basta, portanto, verificar se, à luz dos factos tão alegados e daqueles que se provaram, se é de fato inviável, objetivamente, manter a vida do casal como vida matrimonial. Portanto, neste momento não relevam concessões subjetivas, basta que o juiz, independentemente da questão da culpa, de saber se o que propõe a ação é o culpado ou não, ou se o réu é o culpado ou não pela dissolução da vida matrimonial, basta que o juiz, à luz daquilo que vem alegado e à luz daquilo que se venha a provar, verifique que naquele momento, perante aquele quadro factual, já não existe qualquer viabilidade de manter aquelas duas pessoas a partilhar mesa, teto e leito. Chegando a essa conclusão, em que não é exigível para qualquer um dos cônjuges ou para um deles
a manutenção desse quadro de vida em comum para que possa ser decretado o divórcio. Iremos analisar noutra sessão os concretos fundamentos que aqui podem ser invocados. Eu queria aqui focar nesta sessão qual é o passo preliminar no processo de divórcio, quer seja na conservatória, quer seja no tribunal. As partes têm de ser informadas da possibilidade de mediação familiar. Poderão optar ou não pela mediação familiar, mas têm de receber essa informação em como é possível, portanto, antes de avançar com a ação ou com o pedido de divórcio, de recorrer a esses serviços de mediação familiar para ver se, por uma via consensual, é possível resolver determinadas questões relacionadas com a separação ou com o divórcio, com a regulação das responsabilidades parentais, quando existam filhos menores, ou com o destino da casa de morada de família. Portanto, saber quem é que fica a viver nela, que também iremos abordar noutra sessão. O que eu queria focar é que existem entidades neutras, em que intervêm técnicos especializados nestas áreas, que são entidades imparciais, que vão tentar, numa base consensual, gerir o conflito e minimizar os danos, até em termos de impacto emocional, de forma que sejam levadas as partes, de uma forma objetiva, a adotar a solução pacífica que melhor acautela os seus próprios interesses. Este serviço de mediação familiar é gerido pelo Ministério da Justiça e intervém em todo o território nacional. Portanto, funciona numa base consensual. É necessário que ambas as partes queiram recorrer a esses serviços de mediação familiar, terão de pagar a um custo inicial, que até há pouco tempo, e penso que não houve alteração, era de 50 euros por pessoa. E esse serviço normalmente tem uma duração de 2 meses. Durante 2 meses, portanto, as partes vão sujeitar-se a entrevistas, diálogos conjuntos com técnicos que vão tentar levar as partes a conseguir, por acordo, uma solução que objetivamente acautele os interesses de um e do outro, de acordo com o equilíbrio que se impõe nesta situação. Portanto, ver qual é a parte mais fragilizada, qual é a parte que precisa de maior tutela e chegar, portanto, a uma solução que satisfaça todos os interesses em jogo, sem necessidade de discutir os fundamentos do divórcio. E quem diz fundamentos do divórcio diz também questões relacionadas com o divórcio, regulação das responsabilidades parentais, portanto, as questões relacionadas com a vida dos filhos, em que, como já disse noutras sessões, é preciso saber com quem é que os filhos ficam a residir, quem é que vai decidir por eles, se são os dois, se é só um, como é que vai ser o regime de convívios, o regime dos alimentos, e todas essas questões poderão ser resolvidas por acordo através de serviços de mediação familiar. No final da intervenção, se os serviços de mediação familiar conseguirem obter um acordo, esse acordo terá de ser necessariamente homologado pelo juiz ou, se for no âmbito da conservatória, pelo conservador do registro civil. Portanto, os serviços de mediação familiar farão chegar o acordo que foi alcançado ao conservador ou ao juiz e será então apreciado se esse acordo acautela devidamente os interesses das partes. Se acautelar, será homologado e as partes poderão pôr termo ao processo sem que tenha havido debate de nenhuma questão controvertida, portanto, por acordo, sem litígio, pacificamente. E é isso que se destina esse serviço de mediação familiar que, como disse, no início de cada um desses processos, deve ser comunicado às partes de forma a poderem optar por essa solução que, infelizmente, não recorrem muitas vezes, não sei se devido ao custo ou se devido ao facto de pensarem que não é viável qualquer acordo. Contudo,
a experiência diz que, por vezes, é possível, através de pessoas isentas e imparciais, terceiros ao litígio, levar as partes que estão muito envolvidas emocionalmente a refletirem e objetivarem as emoções de forma a encontrarem soluções racionais que acautelem devidamente os interesses de um e do outro. E penso, quanto a esta questão, disse o essencial. Bem, haja pela atenção.